Uma gravidez não planejada na adolescência pode trazer consequências psicológicas. E para falar mais sobre isso é que eu recebo aqui no Papo com ela a psicóloga especialista em terapia cognitiva, a Marina Steck. Marina, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse discutir esse tema aqui no Papo com ela. Tanto o Mato Grosso quanto o Brasil tem uma taxa elevada no que diz respeito a essa ocorrência de gravidez na adolescência, né? Como fica o psicológico de uma menina entre 10 e 19 anos que acaba ficando gestante, né? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Esse tema realmente ele é muito importante, ele é muito presente aqui no nosso estado. E quando a gente fala de Brasil, né, a gente tem aí essa gravidez na adolescência prevalecendo em meninas de 10 acontece, mas 15 a 19 anos é o que a gente tem de estatística. E nos últimos 2 anos a gente tem uma informação de que isso decaiu um pouco, mas sabe qual que é o fator mais preocupante? É de que quando a gente olha para meninas de 14 anos para baixo, esse número ele diminuiu só 27%. Então, assim, ainda há uma preocupação muito grande com relação a esses números e com essa faixa etária, que é muito, assim, desprovida, né, muito sensível, há um risco de vida, de saúde muito grande nessa faixa etária. E a gente tem que olhar além do superficial, eu acredito, né? Então, assim, há um preconceito muito grande ainda com a gravidez na adolescência, seja na nossa sociedade de forma geral, seja no sistema de saúde, nos hospitais, porque às vezes você olha para aquilo e pensa, mas como, né? Não tinha informação, como que isso foi acontecer, como que não se atentou, e ele vai um pouco além disso. Então esse problema, ele é uma questão assim mais multifatorial, sabe? Ele envolve desde questões sociais, família. Quando a gente fala em família, isso é uma coisa que pega muito. Porque às vezes essa menina ela teve um exemplo dentro de casa de que era certo engravidar cedo. Às vezes ela teve uma mãe que engravidou cedo e isso para ela era ok, era normal. Era como ela podia se autoafirmar de repente ou se sentir amada no contexto que ela vive. Então vai para muito além disso. E aí as questões psicológicas são inúmeras, porque a vida dessa menina paralisa, né? Paralisa e a cabeça de um adolescente não é tão sólida assim, no sentido de você realmente saber das consequências, né? Saber do que vai acontecer. É muito abstrato. Por isso que às vezes irrita até o profissional, porque fala, pra gente é óbvio, né? Mas na cabecinha deles, eu nem achei que ia ser tudo isso. Eu só queria um filho ali, às vezes na cabeça dele é um brincar de boneca, né? E isso é muito sério, porque se você não cuida disso, acaba acarretando de repente uma depressão, né? Então comportamentos ali suicidas de repente, porque aquela menina se vê com a realidade transformada, a vida dela paralisou, ela não vai mais à escola, ela não sai mais com os amigos, ela não faz mais o que ela estava acostumada a fazer e isso mexe muito com o psicológico dessa menina. Queima uma etapa, né? Força um amadurecimento precoce também. Precoce, exatamente. É na mesma proporção para meninas e meninos, porque muitas vezes a gente tem essa gravidez de um relacionamento entre adolescentes que estão na mesma idade, né? O peso é o mesmo para ambos os sexos ou para a menina é mais pesado? Deveria ser, mas não é. Normalmente essa consequência ela pesa mais realmente para a menina e eu acho que isso é uma questão assim cultural mesmo. Tem, querendo ou não, um machismo envolvido, sim, que protege esses meninos, porque da mesma forma que essa menina cresceu numa família muitas vezes desestruturada, esse menino também provavelmente cresceu. Da mesma forma que ela precisa de um olhar para isso, uma conscientização, ele também. Então, qual que seria o cenário ideal, né? Isso, eu sempre digo assim, aconteceu a gravidez na adolescência, família, acolha, já foi, né? Assim, tinha que ser prevenido ali no antes, mas quando aconteceu já foi. Cenário ideal, que esse pai assuma esse filho, não é o que acontece na maioria das vezes. E aí as pessoas meio que deixam, né? Tá bom, então, vamos, a família ali assume junto com aquela menina. Mas não, tem que haver uma conscientização maior nesse sentido, né? Hoje, por exemplo, Michele, os meninos e as meninas, eles estão perdendo a virgindade cada vez mais cedo. Os meninos estão perdendo com 12 anos e as meninas com 13. Então, quando você lembra lá da época passada, tá muito precoce, chega a ser um pouco assustador. Então, esse olhar tem que ir para os dois lados, não só para a menina.
O que acontece, Marina, que a gente vem antecipando cada vez mais a entrada na vida sexual ativa e o sexo, em contrapartida, me parece que ainda continua sendo um tabu para ser discutido no seio da família, né? Então, como que a gente equilibra essas duas coisas? Porque se cada vez mais cedo eu começo, cada vez mais cedo eu estou exposta ou exposto a uma gravidez na adolescência. Exatamente. Se cada vez mais cedo eu começo, cada vez mais cedo eu, enquanto pai, enquanto família, tenho que buscar essa conscientização. Eu falo assim, ninguém nasce sabendo, né, Michele? Assim, a gente, enquanto futuros pais, ou já pais e mães, a gente não nasce sabendo. E isso não é de todo ruim. O que é ruim é você não buscar informação. Então, hoje a gente tem profissionais à disposição, psicólogos que sejam profissionais de um postinho de saúde, médicos em que você pode se apoiar para dar aquela conscientização mais cedo para o seu filho. Então, esse movimento dos adolescentes procurarem relação sexual cada vez mais cedo e entrar nesse universo mais cedo, ele se deve muito à questão da informação. Sim, a informação está aí, ela está cada vez mais disponível. E aquela família que fica regrando aquele adolescente e colocando ele numa bolha, ela vai se frustrar, porque ele não vai conseguir escapar da informação. Ela está ali. Então, o movimento ele tem que ser contrário disso. Tem que ser acolher, mostrar, olha, a informação está aí, o que você está vendo na internet é isso, mas na verdade o certo é isso e eu vou te mostrar por quê. Sabe? Eu acho que tem que ser esse movimento contrário mesmo. Ainda existe uma dificuldade para tocar nesse assunto? Sim, muito. As pessoas, elas vivem numa realidade, muitas vezes, assim, que elas criam na cabeça delas, que nunca vai acontecer comigo. Nunca vai acontecer com um filho meu. Meu filho, imagina, ele só vive dentro do quarto, menino bom, só sai do quarto para almoçar, para jantar, conversa com a família. Mas e aí, você sabe o que está acontecendo com ele? Você está acompanhando as amizades dele, você está acompanhando que tipo de conteúdo que ele está consumindo na internet. E quando eu falo isso, não é controlar. Não estou falando de ser aquele pai e mãe controlador. Estou falando de ser um pai e mãe cuidadoso. Que está por dentro ali da atmosfera realmente que esse filho ou essa filha está vivendo, né? Então, existe sim esse pensamento de que, não está na hora ainda. Ou então, meu filho, imagina. Mas é melhor prevenir do que remediar, não é? Qual é o melhor momento para introduzir essa temática numa discussão em família, Marina? Como você disse, está cada vez mais cedo a descoberta dessa vida sexual. Então, qual é o momento adequado para que eu sente com esse filho, com essa filha e leve informações para ele mesmo a respeito disso? Apesar da gente ter aí os dados concretos que ajudam a gente a se nortear de certa forma, né, nesse assunto, a gente tem que pensar que cada um é muito individual. Então, apesar disso, os adolescentes, eles se diferem ali nas etapas de interesse, vamos supor. Um se interessa mais cedo, a outra se interessa um pouco mais tarde, isso ainda acontece. Então, você tem que, na verdade, você tem que dar uma abertura, né, dentro de casa para isso. Uma abertura para o diálogo, uma flexibilidade para você conseguir perceber, você tem que olhar para o outro. No meio da sua rotina de trabalho, de correria e tudo mais, você tem que saber reparar nas pessoas com quem você convive, né, nos seus filhos. Então, quando você percebe que está surgindo aquele assunto da parte dele com os amigos, na escola, é o momento de você, enquanto família, também fazer o seu papel. Você não pode ficar de fora dessa, né? Só assistindo o outro fazer por você e nenhum faz sozinho. Da mesma forma que a família tem a importância, a escola tem a importância, os amigos também têm a importância, que é para ele ter discernimento e ver o que é certo, o que é errado, também é importante. Mas você tem que complementar esse papel, você não pode ficar de fora. Quando a gente pensa nesse adolescente que caiu num quadro de gravidez, né? A gente estava falando que tem um queimar de etapas, que pode desenvolver uma depressão e que o apoio da família é muito importante nesse sentido. Quais são os efeitos, Marina, na vida dessa pessoa quando ela chega na fase adulta, por exemplo? Né? Eu acompanho alguns casos de pessoas que tiveram filhos muito cedo e que depois queriam, nessa outra fase, chegando aos 30 mais ou menos, vivenciar tudo aquilo que não vivenciaram antes. Então, como lidar com isso e o que acontece nessa vida adulta quando o filho já cresceu? Exatamente. Eu acho que assim, no momento da gravidez,
é importante, mais uma vez eu reforço isso, essa adolescente ter o acolhimento, tá? Ela não ser rejeitada, ela não ser expulsa de casa e todas aquelas histórias que a gente escuta. Então, primeira coisa, é importante ela sentir esse acolhimento. Mesmo tendo desapontado muitas vezes os pais, desapontado a ela mesma muitas vezes, porque caso contrário isso vai gerar consequências psíquicas, que a gente já falou, então uma depressão, um sentimento ali de transtorno, né, de ter ideação suicida, de repente pensar em suicídio, porque ela não sabe muito lidar com aquilo e ela precisa de um apoio. Apesar dela ter se colocado naquela situação sozinha, né, de certa forma, ela precisa de um apoio de quem está fora. Caso contrário, além de ter o risco do corpo dessa adolescente abortar esse filho sozinho, porque ele não suporta, ainda tem o risco que a gente vê ainda hoje dessa adolescente buscar esse aborto, porque ela se sente muito perdida. Então, a partir do momento que ela decide ter esse filho, tal, a família está ali auxiliando. Outra coisa muito importante de falar, Michele, tem pais que eles fazem o movimento do seguinte, eles acolhem, ajudam tanto, tal, ao ponto de pegar esse filho para criar, sabe? Da adolescente. E é muito importante falar que não façam isso, né? Assim, deixa essa adolescente ter essa experiência, deixa ela vivenciar essa consequência da gravidez na adolescência, dá ajuda, dá apoio, mas deixa ela crescer com isso. Porque a maturidade é um ponto positivo que ela vai tirar dessa situação toda, né? Então, a partir disso, ela vai ver a realidade dela mudar, ela não vai sair mais, ela não vai fazer as coisas que ela fazia antes, ela vai estar lá dentro de casa tendo que ser responsável 24 horas por dia, que a gente sabe como é, né, neném recém-nascido e tal, bebezinho. Então, assim, é muito complicado. Se ela não tiver esse apoio, ela realmente vai ter consequências mais graves no futuro. Ela provavelmente vai sentir falta das coisas que ela não fez, das coisas que ela não teve. Só que aí vai da maturidade de cada um. Como é que ela vai encarar isso? Ela vai ser aquela mãe que vai deixar o filho em casa sozinho, que a gente vê também por aí, para ir para balada, para ir para festa, ou ela vai ser aquela mãe que vai falar, ok, aconteceu, meu filho não tem culpa, e é isso aí, agora eu sou outra pessoa, não volta mais, né? E se ela buscar sair, buscar uma vida social mais ativa, ela vai buscar com responsabilidade. Então vai de cada um também, mas é importante cuidar dessas consequências. A gente falava um pouquinho da maturidade, dessa importância de ter a rede de apoio, mas que essa adolescente, ela vivencie efetivamente a maternidade, né? Existe algum reflexo para a criança que nasce de uma mãe adolescente? Sim, com certeza. Um dos reflexos que a gente tem como dado aí disponível nas pesquisas é que um filho de uma mãe adolescente tem a tendência, não é uma regra, tá, gente? Mas tem a tendência de ter filhos na mesma fase também. Porque tudo nessa vida é exemplo, né? E quando a gente fala de psicologia, o que você faz, o que você fala, gera exemplo para o seu filho. E aí vai da interpretação dele, encarar como uma coisa positiva, uma coisa negativa, como que ele vai filtrar isso, né? Então isso é de uma consequência, sim. E dependendo da postura dessa mãe, essa criança pode ser uma criança segura ou insegura. Ela pode ser uma criança, né, retraída por certos motivos, antissocial ou não, ou ela leva tudo numa boa, essa situação, ela tem orgulho de falar que a mãe dela foi guerreira, que teve mesmo, que aconteceu. Então vai de cada um, mas é importante sempre pensar nisso, não esquecer disso. Marina, muito obrigada pela vinda aqui no Papo com Ela. Eu que agradeço o convite e a oportunidade.